A trajetória humana, desde dos seus primórdios, é uma trajetória na qual nós levantamos sempre muitas dúvidas e muitos questionamentos. E existem algumas perguntas que nem todos sabem responder. Por exemplo, se alguém perguntasse para você o que você acha da tectônica de placas, ou qual sua opinião sobre a constante cosmológica de Einstein. Eu creio que a maioria de nós nem sequer sabe muitos desses termos e não tem absolutamente nenhuma ideia nem do que é e muito menos de como isso tudo funciona. Mas existe uma pergunta, melhor dizendo, que todo mundo terá algum tipo de resposta. E a pergunta é: qual é o seu pensamento sobre Deus? E quando a gente faz essa pergunta, a gente precisa pensar um pouco sobre a teologia. E a teologia nada mais é do que o estudo sobre quem Deus é, sobre tudo aquilo que Deus faz, os seus atos, os seus atributos também, e sobre como Deus se relaciona com toda a sua criação. E a teologia, ela não está limitada ao conhecimento dos teólogos, de mestres, de doutores, de filósofos, de pastores. Mas a teologia, ou o conhecimento de Deus e como Deus se relaciona com todas as coisas, é um tipo de conhecimento que todo mundo terá alguma ideia ou algo a dizer. Seja para refutar, como no caso do ateísmo, sejam como os agnósticos que afirmam que se Deus existe de fato, nós nunca poderemos chegar a esse tipo de conhecimento. Então veja que, seja para apoiar ou defender a existência de Deus, ou até mesmo refutar, todos terão algum conceito sobre o que Deus é, ou quem Deus é, e sobre como Deus se relaciona com toda a sua criação. Ou no caso de muitos que não creem que Deus criou todas as coisas, ou como essa divindade, ou muitos afirmam, essa energia se relaciona com todas as coisas. Então, em certo sentido, a teologia é uma das áreas mais exploradas até os dias de hoje. Desde tribos que estão isoladas, até mesmo em grandes centros. Todos sabem, ou melhor, todos têm alguma noção a respeito da divindade. É claro que não estou dizendo que essa noção, esse entendimento estará correto, mas o homem nessas perguntas e nessa busca sempre se questionou da existência de algo maior, de algo transcendente. Agora, já pensando na teologia cristã, na teologia bíblica, nós podemos perceber que durante os séculos muitas pessoas literalmente trabalharam e dedicaram a sua vida para conhecer a Deus e tornar Deus conhecido. Nós temos homens no passado que escreveram tratados gigantescos a respeito de Deus ou a respeito de livros das Escrituras e que até os nossos dias ainda são reconhecidos como grandes obras. E o que fez com que essas centenas, talvez milhares de cristãos buscassem conhecer mais a Deus através das Escrituras era o entendimento que eles tinham de que eles precisavam crescer na fé, de que eles tinham agora uma tarefa que era pessoal, e é claro que quando a gente fala sobre o contexto de igreja é também uma tarefa que é coletiva, mas principalmente uma tarefa que é pessoal de conhecer a Deus. Eu quero compartilhar com você um texto que é Hebreus capítulo 5 dos versículos 11 a 14, que o autor vai tratar a respeito de uma preocupação que é também uma preocupação dos nossos dias, que é a falta de maturidade ou a falta de busca pelo conhecimento de quem Deus é. Então, olha agora comigo para o texto de Hebreus capítulo 5, versículos 11 a 14. Olha o que o texto diz. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente a necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então perceba algumas coisas aqui importantes no texto que o autor aos Hebreus estava preocupado com aquela geração. Primeiro, ele vai dizer que ele tinha uma necessidade de dizer muitas outras coisas, e você pode ler depois o contexto, tá? Eu não quero falar aqui de todo o contexto, mas ele vai dizer que tinha necessidade de falar sobre algumas questões que eram difíceis de explicar, porque os seus ouvintes estavam com preguiça de ouvir. E aí ele afirma no versículo 12 que eles deveriam ser mestres levando em conta o tempo decorrido, mas tinha novamente a necessidade de que alguém lhes ensinasse coisas que eram
básicas, elementares a respeito da fé cristã. Então, essa preocupação que o autor tem também é um tipo de preocupação que nós temos e precisamos compreender, que é uma preocupação real nos nossos dias, onde as pessoas não querem se dedicar no conhecimento a Deus. Inclusive, o título desse vídeo é a terceirização da fé. E o que eu quero dizer com a terceirização da fé? Veja que nós falamos recentemente no nosso canal sobre as redes sociais. E a terceirização da fé muitas vezes se relaciona com o mau uso que nós temos das redes sociais. Então, a nossa fé, ela se tornou algo que não é pessoal, não é uma busca pessoal. Não sou eu que estou buscando ler ou buscando entender as escrituras e tirar conclusões para a minha vida a partir da minha leitura e da minha devoção. Mas terceirizar a fé é quando nós deixamos de lado essa devoção pessoal, essa busca pessoal por Deus, pelo conhecimento teológico, e buscamos um certo tipo de conhecimento não por aquilo que nós cremos e buscamos pelas nossas próprias mãos, entre aspas, mas daquilo que outros pensam a respeito de Deus, da Bíblia e de como Deus se relaciona com todas as coisas. Nós vivemos um momento do cristianismo, um momento no meio evangélico, onde as pessoas não conhecem coisas básicas a respeito da fé. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que estava frequentando um certo tipo de igreja e eu fiquei assustado, porque eu estava conversando sobre coisas que são muito básicas a respeito da fé e que a pessoa não sabia. Coisas que uma criança muitas vezes tem a compreensão e tem o entendimento. Então nós chegamos nesse exato momento da história, onde as pessoas não só não conhecem a fé que elas têm, mas praticamente o que elas fazem é como se fosse uma coxa de retalhos. Ela busca ou procura aquilo que mais lhe agrada. Então, se um teólogo fala ou um pastor fala algo que é favorável a mim e que me beneficia, então eu vou aderir a isso para minha vida. Mas se a partir do momento em que ele disser algo que eu não concordo, eu parto para outro. E a nossa fé, a nossa espiritualidade passou a ser uma coxa de retalhos. Então, se você pergunta para alguém o porquê que ela crê em algo, ela não vai saber te responder, porque ela não buscou nas escrituras compreender a respeito daquele assunto. Então, a nossa fé, ela basicamente se tornou a crença em um monte de pesquisas que nós fazemos na internet. Então, por exemplo, se eu quero saber a respeito de um assunto, por exemplo, eu quero saber a respeito da Páscoa, eu quero saber a respeito do nascimento de Cristo, eu quero saber a respeito da Trindade, eu não busco mais nas escrituras conhecer aquilo que Deus mesmo está dizendo, mas eu faço uma pesquisa na internet, uma pesquisa rápida em um vídeo curto, e eu passo a ter algum tipo de conhecimento através dessa pesquisa. Então veja, eu não estou condenando isso, eu não estou dizendo que isso seja totalmente errado. Nós temos o benefício de ter agora acesso a várias linhas teológicas diferentes, a vários pensamentos diferentes a respeito de um mesmo assunto. Mas a nossa fé não pode ser isso. A nossa busca pela comunhão com Deus não pode se limitar a pesquisas que nós fazemos no Google. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos agora terceirizando a nossa fé. Então, quando você pergunta para alguém o porquê você crê nisso, basicamente a resposta, e aqui eu vou ilustrar, é como se a pessoa estivesse dizendo o seguinte: eu creio nisso porque eu vi no YouTube o pastor fulano de tal falar dessa forma. Eu creio naquilo porque eu pesquisei no Google e o Google disse tal coisa. O ChatGPT afirma para mim que está escrito na Bíblia tal e tal coisa. Veja que nós estamos vivendo um tempo de imaturidade na fé. E como há a preocupação lá do autor aos Hebreus de crentes que deveriam ser mestres, e ali o sentido de ser mestre não é que ele deveria ser um doutor, um ensinador, um grande teólogo, mas que fosse alguém que de fato conhecesse as escrituras. Então volte lá no texto comigo e veja: vocês ficaram com preguiça de ouvir. Essa é a afirmação dele no versículo 11. E no versículo 12, preste bastante atenção que ele não está falando a respeito de novos convertidos, porque é óbvio, é evidente que pessoas que adentraram na fé de forma recente, elas não têm um conhecimento que é elementar. Elas estão criando com o passar do tempo esse tipo de conhecimento das escrituras. Mas o autor está falando sobre pessoas que já tinham tempo na fé, que já deveriam conhecer a Deus, mas têm necessidade de que lhes explique coisas que são básicas e elementares sobre aquilo que eles mesmos afirmam crer. E é isso que, infelizmente, acontece nos nossos dias. A gente vê crentes que depois de 10, 15 anos de conversão não sabe explicar o que é o evangelho, não sabe falar o que é as boas novas de salvação, coisas que são básicas com respeito à fé. Pessoas que com 10, 15 anos de convertido
convertidos. Ainda acreditam que batismo salva, que dízimo salva, que se você não for membro de tal igreja, você não tem salvação, ou que ainda se sentem pressionados e angustiados porque não sabem se receberam de fato perdão de Deus pelos seus pecados. Então, coisas que são fundamentais da fé, as pessoas não têm mais conhecimento. Elas precisam, mesmo num tempo longo já na caminhada, na jornada cristã, precisam que seja lhes ensinado aquilo que ainda é fundamental. E isso é muito triste. Nós não podemos mais terceirizar a nossa fé. Se você quer aprender sobre Deus, quer buscar ao Senhor, é claro, você pode fazer uma pesquisa ou outra para fortalecer e você ter ali um panorama geral de várias visões a respeito de algum texto, de algum tema das Escrituras, mas você precisa entender o seguinte: assim como aqueles homens no passado que dedicaram a sua vida em conhecer a Deus e tornar Deus conhecido, você precisa buscar pessoalmente ao Senhor. Você precisa ler as Escrituras, você precisa meditar na palavra de Deus, você precisa orar buscando o auxílio do Espírito Santo para que você compreenda a palavra. Não seja imaturo na fé, mas busque o crescimento. Eu quero, para encerrar aqui, só fazer um convite para você. Para você que é de Uberaba, dos dias 22 de junho a 13 de julho, nós teremos um curso do Firme Fundamento, da Escola de Teologia Firme Fundamento, um curso intensivo de interpretação bíblica. E se você não é de Uberaba, mas você tem interesse em participar do curso, nós vamos disponibilizar esse curso também de forma online. Então fique ligado no canal, se inscreve no canal, comente aqui se você quer saber mais sobre o curso. Na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, você tem mais informações a respeito desse curso. Então não perca. Se você quer crescer na fé, esse curso será muito importante para você. Então basicamente nós vamos te oferecer ferramentas para que você possa, no seu estudo pessoal, conhecer mais a Deus, para torná-lo também conhecido. Que Deus abençoe a todos. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, de deixar também o seu comentário e de compartilhar com aqueles que você sabe que precisam também dessa mensagem. Que Deus abençoe e nós nos vemos no nosso próximo vídeo.